Olá pessoal, muito bom dia a todos. Dando continuidade ao nosso curso de técnicas em localização de pessoas desaparecidas. Na última aula nós estávamos falando sobre alguns cuidados, que o investigador particular precisa ter ao encontrar uma pessoa que está devendo, devido à complexidade desse serviço. Todo cuidado é pouco, Então, alguns cuidados que o detetive deve ter é justamente na hora, de se aproximar desse devedor, a qual ele identificou, e o que ele não pode fazer, pessoal. Então aqui, mesmo após a localização do devedor, o investigador particular nunca deve utilizar-se do seu distintivo, da sua carteira, para ameaçar a pessoa que está devendo, seja pensão alimentícia, seja cheque sem fundo, seja dinheiro, qualquer outra coisa, E muito menos se passar por policial a fim de intimidar aquela pessoa a pagar aquela dívida, Isso se constitui falsa identidade de acordo com o artigo 307 do Código Penal. Atribuir-se ou atribuir a terceiros falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio ou alheio ou para causar dano a outra pessoa. A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano e multa, pessoal? Então, o detetive não pode utilizar desse artifício, para ele conseguir ter êxito no seu trabalho. E a outra questão também é a usurpação de função pública, quando o agente ele tenta se passar por policial na tentativa de intimidar aquela pessoa que está sendo procurada. Artigo 238 do Código Penal, usurpação de exercício de função pública. Pena, detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Se do fato o agente aufere vantagem, pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Então, o detetive particular precisa ter esse cuidado na hora que ele encontrar a pessoa que está devendo, para ele não cometer esse tipo de ilícito, ok, pessoal? Então isso é muito importante, muito sério, No caso da localização do devedor de cheque sem fundo, ou a pessoa está devendo pensão alimentícia, após a sua exata localização, informe ao responsável pela cobrança da dívida para que ele tome as providências necessárias de acordo com a lei, ok, pessoal? Então, o detetive vai informar ao seu cliente a localização daquele devedor para que ele possa tomar as devidas precauções dentro da legislação. No caso da localização de pais que mudam de endereço e trabalham para não pagar pensão alimentícia dos filhos, também é necessário tomar os mesmos cuidados para não incorrerem nos mesmos erros acima citados. Uma vez a parte devedora do processo sendo localizada, deve o investigador passar a informação ao seu cliente para que o mesmo repasse a informação ao oficial de justiça para que a parte seja intimidada judicialmente sobre o problema. Já no caso da localização de golpistas, o cuidado deve ser redobrado devido ao alto risco que o investigador corre neste tipo de investigação. Normalmente essas pessoas são criminosas e nunca agem sozinhas, Trabalham em grandes grupos interligados uns com os outros, formando uma grande rede de estelionatários, no caso uma grande máfia, Então o detetive particular tem que ter muito cuidado, ao encontrar essas pessoas, esse tipo de pessoas, principalmente golpistas, que são ligados a grandes grupos, até mesmo grupos paramilitares, pessoas ligadas à máfia, que andam armados, e que podem fazer algum tipo de situação, armar alguma coisa contra o agente, Então o profissional precisa estar bem preparado, precisa ter muito cuidado na hora de identificar esse tipo de gente, pessoal? E comunicar a quem de direito para que tome as devidas providências, dentro da lei, pessoal? Então, essa parte trata de todo o cuidado que o agente precisa ter ao desenvolver o seu trabalho, O agente não pode se passar por policial, por agente federal ou qualquer outra coisa. Ele tem que fazer o seu trabalho com toda a descrição, com toda a inteligência, até porque é um trabalho de inteligência,
e informar a quem de direito, tá? Ele não pode ultrapassar, tá ok, pessoal, os limites, né, que é dado a ele para que ele não possa infringir na lei, tá? De acordo com as leis vigentes do país. Então ele tem que trabalhar da forma correta para que ele também não possa ser processado lá na frente e perder aí a condição do seu trabalho, tá? E ficar sujo na praça. Então, pessoal, eu convido a vocês para a nossa próxima aula. Fique conosco e sejam bem-vindos à Investigação Forense.